Você já parou para pensar quem era a figura misteriosa que caminhou com Abraão, que lutou com Jacó e que falou com Moisés em uma sarça ardente? A Bíblia o chama de o anjo do Senhor. Mas, e se eu te dissesse que essa não era uma criatura angelical comum, como Miguel ou Gabriel? E se essa figura fosse, na verdade, uma aparição do próprio Jesus Cristo, séculos, milênios antes de seu nascimento em Belém? Essa é uma das interpretações teológicas mais fascinantes e profundas de todo o Antigo Testamento, e é sobre ela que vamos mergulhar hoje. Prepare-se para desvendar um mistério que conecta o passado ao futuro e revela a presença constante de Cristo na história da humanidade. Para começar, precisamos entender que a palavra anjo, tanto no hebraico malak quanto no grego angelos, significa simplesmente mensageiro. Um anjo é alguém enviado para entregar uma mensagem ou cumprir uma missão em nome de quem o enviou. Em 99% das vezes que um anjo aparece na Bíblia, ele deixa muito claro que é um servo, um mensageiro de Deus. Ele diz coisas como, assim diz o Senhor, ou, fui enviado por Deus para te dizer. Ele jamais aceita a adoração e sempre aponta a glória para o Criador. Contudo, existe uma figura que quebra completamente esse padrão, o anjo do Senhor. Ele não é apenas um anjo, mas o anjo, uma figura única e distinta, e a principal diferença está na sua autoridade e na sua forma de falar. Ele não diz, assim diz o Senhor. Ele fala na primeira pessoa, como se fosse o próprio Deus. Vamos olhar para a primeira vez que ele aparece de forma marcante na história de Hagar, a serva de Sara, quando ela foge para o deserto. O anjo do Senhor a encontra e diz, eu multiplicarei grandemente a sua descendência, de modo que não se poderá contar. Repare, ele não diz, Deus vai multiplicar. Ele diz, eu multiplicarei. A reação de Hagar é ainda mais reveladora. Ela não pensa que viu um anjo comum. O texto diz que ela chamou o Senhor, que lhe falara de, tu és o Deus que vê. Ela reconheceu que estava na presença do divino. Avançando para a história de Abraão, no momento mais tenso de sua vida, quando ele está prestes a sacrificar seu filho Isaque no Monte Moriá. Quem o impede? O anjo do Senhor brada dos céus. E o que ele diz? Não estendas a mão sobre o menino, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. A frase não me negaste é crucial. Ele se identifica diretamente com Deus, como aquele a quem o sacrifício seria oferecido. Talvez a evidência mais poderosa esteja no encontro de Moisés com a sarça ardente. O livro de Êxodo, capítulo 3, nos diz que o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Mas, logo em seguida, o texto afirma, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou. O texto usa anjo do Senhor e Deus de forma intercambiável, como se fossem a mesma pessoa. E quem fala de dentro da sarça? Aquele que se identifica como Eu sou o que sou, o nome sagrado e imutável de Deus. O anjo não era um mero espectador, ele era a manifestação visível do Deus invisível. Essa figura continua aparecendo. Ele se apresenta a Gideão, que, apavorado, percebe ter visto o anjo do Senhor face a face e teme por sua vida. Pois a crença era que ninguém poderia ver a Deus e continuar vivo. Ele luta com Jacó, que chama o lugar de Peniel, que significa face de Deus, pois ele diz, vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então, quem é este anjo que fala como Deus, que recebe adoração, e que é identificado como o próprio Deus por aqueles que o encontram? Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia acreditam que esta é uma cristofania, ou seja, uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. Por que Jesus e não Deus Pai? Porque o Novo Testamento é claro ao afirmar, como em João 1,18, que ninguém jamais viu a Deus. A referência aqui é geralmente entendida como Deus Pai em sua essência e glória plenas. No entanto, o mesmo versículo continua. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. Ele é aquele que torna o Pai conhecido. Portanto, faria todo o sentido que, quando Deus se manifestava de forma visível e pessoal no Antigo Testamento, fosse através do Filho, a palavra viva que mais tarde se faria carne. Pensar no anjo do Senhor como o Cristo pré-encarnado muda tudo. Isso nos mostra que o plano de salvação não foi uma ideia de última hora. Não foi um plano B. Desde o início, o Filho estava ativamente envolvido na história de seu povo, guiando, protegendo, falando e se revelando. A mesma voz que acalmou a tempestade na Galileia foi a voz que falou do meio da sarça.
As mesmas mãos que curaram os leprosos foram as mãos que seguraram a faca de Abraão. O mesmo coração compassivo que chorou por Lázaro foi o que se compadeceu de Agar no deserto. Essa identidade do anjo do Senhor é uma ponte dourada que une o Antigo e o Novo Testamento, mostrando um Deus que não está distante, mas que sempre buscou se relacionar com a humanidade de forma íntima e visível, culminando na sua encarnação como Jesus de Nazaré. Aquele mensageiro divino era, em essência, a própria mensagem. Se essa reflexão sobre a presença de Cristo desde o princípio da história tocou o seu coração e expandiu sua compreensão das Escrituras, peço que deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas futuras explorações teológicas. E que tal assistir agora ao nosso vídeo sobre os diferentes nomes de Deus e seus significados profundos? O link está na tela e na descrição. Muito obrigado pela sua companhia nessa jornada. Um forte abraço e até a próxima!